Veja lá o que você quer vender ou comprar. Conecta aí. Sicredi Conecta é uma vitrine virtual exclusiva para os associados do Sicredi. O aplicativo é fácil de usar e não tem taxa para comprar ou vender. Aqui você encontra serviços e produtos novos e usados. Para quem vende, é uma oportunidade para novos negócios. E quem compra, coopera com a economia local. Baixe o Sicredi Conecta e comece a usar hoje mesmo. Para comprar, vender e cooperar. Conecta aí. Planejamos 2020 com muito empenho e expectativa. Tivemos uma grande virada, mas foi preciso ressignificar. Decidimos nos unir ainda mais e agir de forma sinérgica no enfrentamento à pandemia. Aceleramos novos projetos com o desafio de fazer tudo para que, longe ou perto, você continue cuidando da sua saúde, da sua empresa e das pessoas que trabalham nela. Estamos ainda mais presentes na vida de quem cuidamos. Por isso, fazer 49 anos significa tanto para nós. Afinal, este foi o ano em que a gente se reinventou. Unimed Erechim, 49 anos. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Muito boa noite a todos, nossa saudação a quem está em casa, prestigiando mais uma vez o nosso programa Painel aqui pela sua TV Erechim. Nós continuamos com esse papo chato da pandemia, não dá para dar mole, infelizmente, né? E queremos lamentar mais uma vez as perdas, todas elas trágicas, amigos nossos, e realmente assim é uma coisa que ninguém estava preparado, assim, isso vale para o mundo inteiro, mas nós estamos aqui num pedaço desse mundo todo, então é uma coisa muito dolorosa ter que conviver com mais esse problema. Não importa se as pessoas morrem de outras doenças, o fato é que nós passamos a conviver com um mal que a gente até o ano passado não conhecia, não tinha, né? E isso alterou o nosso dia a dia, além de deixar todas essas perdas trágicas, e só nos resta, eu acho, rezar e torcer para que realmente os cientistas possam descobrir uma vacina, né? E que realmente as pessoas, nós todos, possamos ter uma vida, voltar a uma certa normalidade, enfim. O nosso programa tem um oferecimento da Unimed Erechim. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. E Sicredi, traga a sua poupança para Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Bom, nós estamos há poucos dias aí das eleições municipais. É um evento importantíssimo em todas as comunidades e nós vamos relembrar algumas coisas, refrescar algumas coisas, vamos tocar em alguns pontos importantíssimos com a participação aqui da pessoa que pode realmente falar com autoridade a respeito do que pode e não pode, como é que vai ser, enfim, que é a juíza eleitoral da 20ª Zona Eleitoral do município de Erechim, e de outros municípios. De outros. Né? Que é a doutora Lilian Paula Frantzmann. Ela esteve recentemente, há um tempo atrás aí, só que agora nós estamos à beira da eleição. Gostaria de agradecer à doutora Lilian por abrir espaço na sua agenda e poder vir aqui falar, não comigo, mas com o nosso grande público aí. Seja muito bem-vinda e sinta-se em casa. Boa noite. Boa noite, agradeço o convite novamente para estar aqui nesse momento e considero muito relevante a Justiça Eleitoral ter esse espaço, né, na imprensa para que a gente consiga esclarecer algumas situações, porque a pandemia, né, essa tragédia, né, que se abate sobre nós e que continua, né, ela não acabou,
Como o senhor colocou, enquanto a gente não conseguir a vacina, ela está ainda, né, entre nós. Então, as eleições com a pandemia é algo completamente atípico, novo para todos nós, né? E também em função da pandemia, me parece que as pessoas, né, ainda em choque, ainda nessa situação da pandemia, deixaram um pouco de lado a questão das eleições, e a gente tem alguns avisos que são bastante relevantes para os eleitores. O dia das eleições está muito próximo, e esse espaço, então, eu considero muito importante para a gente tirar as dúvidas, para que as pessoas saibam o que elas devem, podem ou não podem fazer no dia das eleições. Antes da gente entrar, então, nessas informações mais assim, vou continuar na pandemia. Pelo tempo que a gente já tem aí de coberturas e tal, e a senhora obviamente também deve ter, está bem claro para mim, digamos, enquanto jornalista, assim, a gente tem notado assim uma campanha mais amena, uma campanha mais tranquila, no sentido assim de abordagens, de comícios, de gente caminhando pelas ruas. Eu me lembro até um tempo atrás, aquelas passeatas aos sábados de manhã, com bandeiraços, enfim, isso me parece que deu uma baixada, né? Realmente, os candidatos estão precisando se reinventar, né? A campanha eleitoral, ela está sendo reinventada. A gente percebe que houve uma redução em todos aqueles aspectos da campanha eleitoral que era corpo a corpo, né? E era o que mais se via. Então, a gente percebeu uma redução na confecção de santinhos, né, já que o santinho pode ser um vetor, né, de transmissão ali mais uma fonte de contaminação, né, do vírus. Então, houve uma redução nos santinhos, houve uma redução em tudo que se refere a passeata, comícios, né, que a gente tinha os comícios. Esse momento já era um momento onde os comícios estavam bombando, e a gente não tem. Então, assim, reduziu bastante mesmo a questão do corpo a corpo, em função de uma necessidade, né. Então, eu acho que essa consciência ela tá presente, assim, de modo geral. Eu tenho percebido como juíza eleitoral que os candidatos, assim, têm percebido essa necessidade de fazer uma campanha diferente, utilizando mais os meios eletrônicos, internet, redes sociais, enfim, uma campanha onde o corpo a corpo ele não é o principal, né, em função do Covid. A gente tem acompanhado algumas notícias assim de sábados à noite ou sextas, de repente na cidade A ou B ou C, digamos, a brigada acabou com uma balada, com uma festa, com um casamento, enfim, com aniversário, porque havia 60 pessoas, 80 pessoas, 200 pessoas. Se ocorresse, digamos, um comício aqui na cidade, obviamente aí com ajuntamento de pessoas, a Justiça Eleitoral tem poder de chegar e intervir daí, ou é obrigação dela, juntamente com a... Ótima pergunta. A Justiça Eleitoral, ela não está fazendo a avaliação sanitária desses comícios ou enfim, né? A orientação é que cada município, né, tem a sua fiscalização sanitária. Então, parte do município estabelecer o que é possível, qual o número e quais as regras. Como Justiça Eleitoral, eu não consigo ter esse controle sanitário. O que a gente pode passar e passa, né, são orientações. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade na semana passada fazer uma reunião com a Brigada Militar, para tratar de questões relativas à Brigada Militar, promotor eleitoral e o cartório da 20ª, para tratar de questões relativas ao dia das eleições e à segurança no dia das eleições. E uma das questões ali tratada nessa reunião, com a presença do comandante, inclusive da Brigada Militar, foi no sentido de, mais do que nunca, a gente evitar no dia das eleições a questão das aglomerações. Sempre foi
digamos assim, uma orientação e até uma proibição de reuniões e aglomerações no dia das eleições, né? Porque isso pode caracterizar daqui a pouco antes do Covid. Só que agora há um reforço em função do Covid. Então, aquilo que as pessoas eventualmente faziam e que a gente sabe que era até muito gostoso das pessoas irem em grupo, de encontros conhecidos, e fica um pouquinho ali na frente da sessão eleitoral batendo papo, se reencontrando, realmente vai sofrer uma restrição esse ano. A orientação que a Brigada Militar oriente as pessoas irem para suas casas, se já votaram, que se dirijam para suas casas, né? Para que não haja problemas. Então, não só em função da eleição, mas em função do Covid também. E essas regulamentações sanitárias é preciso que os partidos políticos, os candidatos estejam, a gente orientou em reuniões que a gente fez, estejam ligados para saber o que pode e o que não pode fazer. Uhum. Aí entra, digamos, um trabalho conjunto entre força policial e saúde. Exatamente, exatamente. A gente precisa estar atento às orientações da saúde para que se possa fazer ou não algum comício. Tanto que a gente vê que não estão acontecendo, né? Sim, porque sim. A gente continua Seria tendo... um contrassenso, né? Puxa. Sim, a gente tem casos de Covid, pessoas indo a óbito aqui na nossa região, muito triste, é o que o senhor abriu aqui o programa comentando. Então, realmente, eu acho que não cai bem, eu acho que a população não veria com bons olhos, né, essas promoções. Eu acho que para o próprio candidato seria um gol contra. Exatamente, eu acho que os partidos estão percebendo isso. Sem dúvida nenhuma, e tomara que as pessoas continuem conscientes de que realmente, se eles podem fazer alguma coisa por si e pelos outros, vota e vai para casa. Uhum. Né? Há 10 dias das eleições, praticamente, aí, o que está rolando entre justiça eleitoral, entre os partidos? Porque pode ter diminuído tudo, mas a vontade de chegar ao poder, pelo tempo que a gente está, nesse mês, a gente sabe que esse aí, se ele vai se mexer, é para cima. Exatamente. Pode ter diminuído aquela campanha, né, assim, corpo a corpo, mas de fato as pessoas, quem se candidatou quer ser eleito, né? Sim. Então, o que a gente tem percebido, assim, é que agora, nesses últimos dias, algumas infrações começaram a ser cometidas, né, e gerou algumas representações na Justiça Eleitoral. A gente percebe algumas infrações referente à propaganda nos bens particulares. O que é propaganda nos bens particulares? É o que as pessoas podem fazer nas suas casas, né, e nos seus veículos. Mas os veículos não estão sendo problemáticos, assim, porque os veículos podem colocar a propaganda, né, atrás, pode colocar do lado, só não pode envelopar o carro inteiro. E isso a gente não tem percebido ou recebido narrativas de irregularidades. Mas nas casas está havendo um pouco de confusão. Já vem de alguns anos que houve uma restrição por parte da legislação eleitoral no que o cidadão pode colocar na sua residência. Né? Eu tenho meu candidato, eu quero colocar minha propaganda, está chegando perto, eu quero mostrar, né, que eu vou votar nele, enfim. Se limitou muito. Hoje, o que o eleitor pode colocar na sua residência como propaganda eleitoral? Ele somente pode colocar a propaganda, que é até de meio metro quadrado, através de adesivo na sua janela, na sua porta, digamos assim. Não dá para colocar nas grades na frente da casa, não dá para pendurar bandeiras, por incrível que pareça, pessoal, mas não dá. E a gente tem recebido algumas notificações assim nesse sentido. A gente primeiro notifica para que seja retirado, né? Porque a gente acredita que algumas situações são de desconhecimento mesmo, né? Mas as bandeiras nas casas não são permitidas. Nós já passamos vários pleitos assim, eu não sei se já ocorreu esse ano, de se pintarem muros inteiros. Não pode, exatamente. Os não muros, pode. Que era algo que se admitia até alguns anos atrás, era muito comum, na verdade, né? Fora os postes, né? Fora isso, é totalmente vedado. A propaganda, ela só pode se dar através de adesivo de até meio metro quadrado na janela de casa ou na porta de casa. Não pode na grade, não pode bandeira, não pode pintar muro, não pode nada disso. Quem é que flagra isso, digamos? Flagra, leva para onde? Para a justiça? Como é que é feito? Geralmente a gente percebe que as representações que têm vindo para nós são de partidos, né? Os próprios partidos que fazem essa fiscalização, né?
Mas claro que não se impede que uma pessoa, um cidadão, enfim, comunique isso ao Ministério Público Eleitoral, né, ou à própria Justiça Eleitoral, para a gente poder averiguar. Eu acredito que grande parte dessas propagandas, dessas pessoas que espontaneamente colocam, né, porque a propaganda em bens particulares ela não pode ser paga, tem que ser uma manifestação espontânea do cidadão que quer manifestar a sua preferência por esse ou aquele candidato. Eu acredito que grande parte é desconhecimento mesmo, porque as bandeiras, elas são admitidas para sair na rua, com as bandeiras, para passear. Pode? Sim, pode passear no carro, com a bandeira. Claro, sempre a gente tem que ter aquele cuidado, daqui a pouco eu não tá batendo nas pessoas, no rosto das pessoas com a bandeira, ou atrapalhando a visibilidade no trânsito, mas essa maneira móvel das bandeiras é possível. O que não dá é para fincar a bandeira lá na frente no pátio, né, e colocar. Então, assim, as pessoas que estão ouvindo, que tenham feito isso, a gente solicita que retire, porque pode dar algum problema, né? Daqui a pouco alguém vai representar, isso pode gerar uma multa, enfim. Então, retirar, e a única possibilidade em casas, então, é colocar o adesivo de até meio metro quadrado na janela ou na porta. Eu quero crer que isso, muitas pessoas, inclusive eu, não sabia do que realmente pode, essa questão de não poder pôr uma bandeira, embora eu pessoalmente não boto bandeira de ninguém, mas assim, muitas pessoas eu acho que elas não sabiam disso, né? Não sabem. Por isso que a Justiça Eleitoral, ela orienta, e constatada essa situação, a gente, num primeiro momento, solicita que seja retirado imediatamente, e daí, se descumprir, né, aí sim há imposição de penalidade. Sim. E isso me parece que a cada eleição vai meio que mudando. Sim, isso muda, sim, né, particularmente, enfim, a gente segue a legislação, né, mas particularmente eu acho complicada essa restrição tão grande da propaganda eleitoral nos bens particulares. Particularmente, essa é a minha opinião, que não vale nada, porque eu sigo a legislação, assim como todos os demais, mas eu acho demais, assim, essa restrição nos bens particulares. Mas, enfim, é o que a lei estabeleceu, é bastante restrita mesmo a propaganda. E em bens públicos, só lembrando, né, que em bens públicos ou de uso comum, né, ou seja, no mercado, na loja, na igreja, na praça, no poste, no semáforo, é vedado completamente. Nenhum tipo de propaganda eleitoral é possível. Então, às vezes, a gente também percebe assim, tem o meu mercadinho lá e o candidato, ou mais de um candidato, pede, não, mas eu posso colocar aqui uns santinhos, posso colocar aqui um cartazinho. Não pode. É bens de uso comum. Uso comum. Conversa fora aí, será que isso não veio de que... Porque nós já passamos períodos em que eu já ouvi muito e se falava muito, é uma poluição, né? É uma poluição, para onde tu olha é propaganda de A, de B, de C, é imposta, é em fio, é no meio dos canteiros. São os excessos. Os excessos. É exatamente isso. A gente chegou onde a gente chegou porque foi feito além do razoável e do bom senso. Se tivesse mantido o bom senso e o razoável, certamente a gente não estaria com uma legislação tão restritiva. É porque era um excesso, tanto de poluição visual como auditiva, que é outra situação que foi restringida recentemente também, que é os carros de som serem empregados apenas na carreata ou na passeata ou no comício, e não mais o carro de som o tempo todo, porque nós tínhamos também o que é a poluição sonora, a visual e a sonora. Bem observado. Então, a legislação também restringiu. O carro de som pode, desde que seja numa carreata, né, que a carreata é sempre comunicada ali para as forças públicas, enfim, uma carreata, um comício, que agora também tem as restrições da vigilância sanitária, então não estão acontecendo na maioria das vezes. Caso contrário, também houve uma restrição para evitar a poluição sonora. Já está bem claro, então, que não foi apenas a pandemia que deu a sua contribuição para que houvesse uma série de restrições, né? Nós, como povo, né, também demos a nossa contribuição, assim, exagerando em outras eleições, indo além do que seria o razoavelmente aceitável, né? E então abusamos, e agora parece que a gente deu não um passo, mas vários passos para trás, né? E eu pessoalmente vejo como, aí falando por mim, eu pessoalmente vejo como
ruim isso. Né? Até como jornalista, às vezes a gente gostaria de escrever certas coisas, mas procura se enquadrar dentro da legislação, porque de repente as pessoas, está escrito uma coisa, mas elas conseguem ler outra. Enfim, nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo, recebendo hoje prazerosamente aqui a doutora Lilian Paula Frassmann, que é juíza eleitoral da 20ª Zona Eleitoral. Nós já voltamos. Qual o tamanho dos seus sonhos? Eles precisam de um espaço maior para que possam crescer ainda mais? Ou, quem sabe, eles precisam de um novo ambiente para se desenvolver? Já sei, chegou a tão esperada hora de dividir esse sonho com alguém. Ou então, seus sonhos precisam de um cantinho confortável para recarregar as energias. Para todas essas opções, a Sicredi Unestados é a parceira certa para realizar. Através do nosso crédito imobiliário, queremos ver os seus sonhos ganhando forma. Forma de lar. Você tem um plano para os próximos 365 dias? A Unimed tem. Planos que cooperam com a saúde da sua empresa e com a economia local. Cuidado completo para você e seus funcionários. Soluções que combinam com o seu negócio. Conecte-se com a gente e transforme sua empresa em um grande negócio. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Muito bem, nós estamos de volta em nome de Unimed Erechim e também de Sicredi, recebendo hoje a doutora Lilian Paula Frassmann, que tem um grande trabalho pela frente agora nos próximos dias aí, que é coordenar, enfim, né, responder, é a autoridade máxima sobre a eleição municipal da 20ª Zona, as eleições municipais que tanto mexem com os sentimentos de quase todas as pessoas. Falando nisso, quais os municípios que abrange a 20ª Zona? Aqui a gente tem uma divisão, né, porque Erechim, a Justiça Eleitoral de Erechim, ela não é só de Erechim. Na verdade, ela envolve outros municípios. Então, aqui a gente tem uma divisão, a gente tem 2 juízes eleitorais, 2 cartórios eleitorais que funcionam no mesmo espaço físico, mas com o dobro de funcionários, né, cada um no seu cartório. E eu estou atualmente como juíza titular da 20ª Zona Eleitoral. A 20ª Zona Eleitoral, nesse ano, a competência da 20ª Zona Eleitoral é com a propaganda eleitoral de todo Erechim, de todo o município de Erechim. A 148, que é a outra zona eleitoral, ficou com os registros de candidaturas de Erechim. Então, todos os registros de candidatura de Erechim estão com a 148. A 20ª está com a propaganda eleitoral, responde por metade do município de Erechim, né? E também com os municípios de Aratiba, Barra do Rio Azul, Itatiba do Sul, Mariano Moro, Severiano de Almeida e Três Arroios. E esse ano nós tivemos o treinamento de mesários, que a Justiça Eleitoral geralmente faz com o presidente e o primeiro mesário. A gente precisou reduzir o número de pessoas do treinamento e fizemos o treinamento esse ano apenas com os presidentes de mesa, o treinamento pessoal, e com os demais foi treinamento online, treinamento virtual. E eu tive a oportunidade, então, de comparecer a todos os treinamentos de mesário. Aqui em Erechim nós tivemos 3 turmas, e para que a gente conseguisse fazer com grupos pequenos, né, em função do Covid, e eu consegui ir para todos os municípios. Eu fiz o treinamento, conheci cada um dos municípios, que eu considero bem relevante, até para a gente sentir quais são os problemas que podem acontecer no dia das eleições. A gente indo para os municípios, isso ajuda muito, então eu já consigo saber, por isso que eu fiz a reunião com a Brigada Militar posterior a essas visitas aos municípios, eu já sei quais são os municípios que podem
dar algum tipo de problema, e daí a gente já faz essa previsão para a gente evitar que aconteça. A gente prepara antes, né? Essa história do in loco é essencial. Eu sei que não tem nada a ver, mas jornalisticamente também, uma coisa é tu pegar o telefone e ligar para o fulano de tal que está lá não sei aonde. A outra coisa é tu estar ali, tu percebe uma série de coisas que eu acho que você deve ter percebido também. Muito, muito. Né? E a gente conversando com os mesários também, a gente consegue compreender o que acontece em cada município, quais são os temores, o que a gente precisa ficar mais alerta, né? A gente tem esse ano a previsão, né, de que haja uma tranquilidade no dia das eleições, em razão de que a gente não tem a biometria, né? A biometria não vai ser aplicada esse ano, a gente não vai usar, né, a coleta das digitais, e o número de cargos também bem mais reduzido do que a gente teve nas últimas eleições, que as pessoas se assustaram com as filas, enfim. Então a tendência é que seja tranquilo, mas a gente indo aos municípios, conversando com os mesários, sentindo o clima de cada município, a gente pode se prevenir em relação a outros problemas também. Bom, número de candidatos, eu não sei se a senhora tem aí. Sim, a gente tem, então, como aqui em Erechim o registro de candidatura ficou com a 148, né? Não fui eu que examinei os registros dos candidatos aqui de Erechim, mas nós temos essa questão, os números. Me desculpe eu interromper, porque é uma questão palpitante. Sim. Né? Essa questão não está com a 20ª zona, não está com a senhora, está toda ela com a 148. Com a 148. Os registros de candidatura de Erechim, esse ano, ficam com a 148, porque eu fiquei com a propaganda eleitoral. Sim. Então, é com o doutor Alexandre, né? Eu só tenho a informação aqui que são 3 candidatos a prefeito e vice, e 258 candidatos a vereador em Erechim, né? Mas agora a análise de cada um dos registros foi feito pela 148. A 20ª zona eleitoral, né, que eu sou titular, então, a gente fez a análise dos registros de candidaturas de Aratiba, que nós temos 2 candidatos a prefeito e vice, e 26 candidatos a vereador. Barra do Rio Azul, que nós temos apenas 1 candidato a prefeito e vice, com 12 candidatos a vereador. Itatiba do Sul, que temos 2 candidatos a prefeito e vice e 29 candidatos a vereador. Mariano Moro, com 2 candidatos a prefeito e vice e 18 candidatos a vereador. Severiano de Almeida, com 1 candidato a prefeito e vice e 20 candidatos a vereador. E 3 Arroios, com 1 candidato também a prefeito e vice e 22 candidatos a vereador. Desses registros de candidatura, eu indeferi apenas 1 registro de candidatura de um candidato a vereador de Aratiba. Claro que ainda tem recurso, né? Ele está recorrendo, então é uma decisão que eu dei aqui, enfim, por entender que faltava um dos requisitos, mas que está sujeito a recurso ainda. Todos os demais registros foram deferidos. Doutora, me permita, eu entendi 3 candidatos em Erechim. Não seriam 4? São 4 candidatos a prefeito e vice-prefeito em Erechim. Sim. E 258 para vereadores. 258 candidatos a vereador. É um número bem relevante, né? A outra zona eleitoral, a 148, teve um número muito intenso de registros para examinar, porque além dos registros de Erechim, né, a 148 fica com alguns outros municípios também, né? Então, o número ultrapassou, se eu não me engano, no total com os municípios que a 148 agrega, acho que mais de 500 registros de candidatura, um número bem expressivo. É verdade, é verdade. Bom, vamos à parte prática, então, digamos 15 de novembro, né? 15 de novembro, que hora é possível se votar? Aí a gente já tem uma alteração esse ano, né? As eleições, tradicionalmente, elas iniciam às 8 até às 5 da tarde. E esse ano vai iniciar 1 hora antes. Às 7 horas da manhã, as sessões eleitorais estão abertas e as pessoas já podem votar. Qual é a orientação que a Justiça Eleitoral tem dado? Essa hora inicial, digamos assim, ela também é no sentido de a gente fazer uma campanha, digamos assim, para que os idosos, especialmente os idosos, utilizem esse primeiro horário, entre as 7 e as 10 da manhã, para que os idosos votem, né? Aí as pessoas nos perguntam assim, mas e se eu não sou idoso, eu não posso comparecer? Pode.
Não quer dizer que apenas idosos vão votar das 7 às 10 da manhã. É uma orientação para que se deixe, então, esse horário reservado aos idosos, né? Para que eles votem nesse primeiro horário da manhã. Mas, claro que se uma pessoa que não é idosa for lá, ela vai aguardar os idosos votarem primeiro, porque de qualquer maneira há uma preferência, né, dos idosos para votar na fila, enfim, mas elas também vão poder votar. A orientação é que os idosos consigam fazer a votação no primeiro horário da manhã. Uhum. Eu me lembro que na eleição passada as filas foram longas e a coisa quase que não andava, né? Sim, eu acredito que seja dois fatores. Andava, mas andava bem devagar, sim, claro. Dois fatores. O número de cargos, né? Que nós tínhamos vários cargos para cada eleitor votar e a biometria. A biometria, ela a gente sabe que era o início ainda da biometria e ela sem dúvida atrasou. A coleta das digitais, algumas pessoas a digital não é tão nítida, então precisa colocar de novo, todo aquele procedimento atrasou. Por isso que eu digo assim, que a gente tem uma eleição numa pandemia, que é sempre uma situação excepcional e que exige muitos cuidados, mas a gente não tem esse número de cargos e também não tem a biometria. Nas filas esse ano, claro, a gente vai ter que cuidar aquele distanciamento, né? De 1 metro, 1,5 metro ali entre as pessoas, não dá para ficar todo mundo grudado na fila, então a gente vai precisar manter esse distanciamento, mas a gente acredita que vai fluir com mais rapidez. Também, voltando às eleições passadas, a gente via assim que se formavam grupinhos na própria fila, né, e se conversando sobre várias coisas, sobre futebol, enfim, sobre política, mas esse ano vai ter que ser observado, né, isso aí. Eu acho que as próprias pessoas vão ter que ter, digamos, um pouco de... Né? E um outro detalhe, assim, importante mesmo, é que o uso de máscara para entrar na sessão eleitoral, ele vai ser obrigatório. Então, eu sei que as pessoas já estão bem mais habituadas, porque para entrar em qualquer local, no mercado, numa loja, se exige a máscara. Mas a gente salienta. Por quê? Porque se a pessoa chegar lá e não estiver de máscara, a gente não tem as máscaras para fornecer. Então eu aviso, porque a gente não vai ter uma máscara lá para fornecer e a orientação vai dizer, ó, senhor, senhora, tem que voltar para casa, colocar a máscara e depois retornar. Então as pessoas às vezes ficam brabas, né? Então a gente já avisa antes, porque realmente é uma questão assim, é um espaço relativamente pequeno, a sessão eleitoral, onde os mesários vão estar ali o dia inteiro, uma circulação grande de pessoas, então se cada um fizer a sua parte, que é utilizar a máscara, o álcool gel vai estar disponível lá dentro e vai ter uma orientação dos mesários, sempre o álcool gel vai ser utilizado antes de assinar, depois que votar também. A questão da caneta, digamos, a questão da caneta, porque passaram 50 caras na minha frente, votaram e assinaram lá. E a caneta? Nós temos duas situações, porque esse ano, só lembrando, todo mundo vai ter que assinar, porque a gente não tem a biometria. Com a biometria não havia assinatura, havia os dedos, a digital e não havia, mas esse ano todos vão assinar o caderno de votação, é preciso e obrigatório. Então como é que vai funcionar? Ou eu levo a minha caneta de casa, que é a recomendação número 1 assim, da Justiça Eleitoral, colocar uma caneta no bolso e levar junto, ou lá vai ter a caneta, a pessoa vai assinar, mas aí o mesário depois tem que higienizar com álcool gel, é tudo um tempo a mais e demora, né? Tudo um tempo a mais e demora. Então, a pessoa lembrando disso, coloque uma caneta no bolso, leve junto a sua caneta, quanto menos o eleitor tiver contato, né, com algo da sessão eleitoral, melhor para ele, melhor para todos, né? Existe uma cor, digamos assim, que tem que ser aquela... Não tem problema, não tem problema. O cara sem querer, peguei uma vermelha, sabe que pode? Não tem problema, pode. O importante é lembrar de levar a sua canetinha junto ali, que ele não precisa tocar em nenhum objeto de uso comum, né? Realmente vai ser algo completamente diferente do que nós vimos até hoje, né? Eu fico imaginando aqueles mesários que vão passar o dia inteiro ali no contato com muitas pessoas. Sim, e os mesários, assim, a gente teve essas reuniões, né? E eles vão receber os equipamentos, né, de segurança ali para trabalhar e vão ter que fazer a higienização deles próprios, né? E ali do material várias e várias vezes ao dia, né? Vão ter que ficar com a máscara o tempo todo, então é bem desafiador. A gente sabe que dia 15 de novembro possivelmente seja calor, né? Seja quente, então a gente também tem essa situação.
mas a gente sempre contou com mesários assim muito comprometidos. As reuniões que eu fiz foi muito legal assim de poder trabalhando e ver aquelas pessoas, olha, todas elas assim, todos os treinamentos que eu fiz interessadas, com aquela vontade de fazer o certo, sabe, de fazer o correto, com bastante responsabilidade. E esse ano a gente teve muitas situações de mesários que não vão poder trabalhar por serem grupo de risco, né? Então a gente... Como é que vocês estão fazendo para... Assim, a minha preferência é sempre trabalhar com pessoas que sejam voluntárias. Eu penso que a gente forçar pessoas a trabalhar nunca é legal, né? Mas às vezes é necessário. Então a gente, graças a Deus, tem um número bem grande de mesários voluntários aqui na nossa região. Então, à medida que os mesários vão solicitando a dispensa justificada, claro, né? A gente vai colocando o mesário voluntário. Mas eu quero aqui até aproveitar esse momento, e está bem em cima da hora, mas aproveitar para dizer que se existem pessoas interessadas em ser mesárias, que elas procurem a Justiça Eleitoral, porque nós vamos precisar. Porque o que acontece? Se a pessoa ali na semana das eleições, eu sou mesário, fui treinado, está tudo certo. Na semana das eleições ou até no dia anterior, ela se sente mal, febre, algum sintoma que possa, né, ser uma suspeita de Covid, a orientação é que essa pessoa não trabalhe. Ela vai ter que entrar em contato com a Justiça Eleitoral, comprovar, claro, né, essa situação, enfim, mas e aí a gente vai precisar substituí-la. Então, eu faço esse apelo que os interessados, por favor, procurem a Justiça Eleitoral. A gente precisa de mesários, a gente tem o número completo, mas é muito instável essa situação. Então, a gente precisa dos mesários e até o último momento nós vamos precisar. Nós estamos preparados também, como a gente não tem a biometria e o número de candidatos é menor, estamos preparados para trabalhar com mesas de até 3 mesários. O tradicional é 4 mesários por mesa. Mas a gente tem treinado e preparado eles para, se necessário, ficar apenas com 3 mesários por mesa. Eu não sou mesário, mas eu vou votar. Aí, de repente, eu me deu uma dor de garganta de noite, outro dia eu levantei e digo, será que não sei o que, eu vou ver minha febre, eu estou com um pouco de febre, ou estou com febre, não sei se tem pouco, mas estou com febre. E aí eu vou seguir a recomendação, daí não da Justiça Eleitoral, mas médica, né, no sentido assim, olha, é melhor eu ficar em casa, ou vai surgir aquela pressão natural até, assim, o pai não vai, o pai está assim, a mãe está não sei o quê. Como é que funciona com vistas a depois a justificativa do voto? Perfeito, essa é uma dúvida bem recorrente, né? E a orientação, então, é essa pessoa, ela não vai ir porque está se sentindo mal, enfim, né? E, posteriormente, ela tem até 60 dias, 2 meses, para comparecer no cartório eleitoral. E comparecer, ou não precisa nem comparecer, porque hoje em dia a gente tem o sistema justifica, né? Que até a gente prefere o sistema justifica do que a pessoa ir até o cartório. O sistema justifica, está lá no site do TSE mesmo, entra em casa ou pede auxílio para o filho, enfim, para alguém, entra ali e faz essa justificativa nos 60 dias seguintes à eleição, né? Porque se ele está acometido de alguma doença ou uma suspeita de que possa estar, ele não vai ir naquele dia em local nenhum, né? Então, posteriormente, com calma, ele vai poder justificar a sua ausência. E cada justificativa é passada para mim e eu examino cada situação individualmente, né? Então a gente verifica que tipo de situação é aquela, que documentação ele juntou, né? É uma pessoa idosa, né? Eu vou verificar esse tipo de situação para então a gente poder dizer, ó, tá justificado, ok, não tem problema nenhum. Mas o recomendável é que ele providencie A recomendação é que providencie um atestado médico, não necessariamente naquele dia, né? Claro. Mas ali é num domingo, enfim, depois, posteriormente. Mas cada situação a gente vai examinar, inclusive considerando as situações excepcionais dos idosos, né? Com bastante particularidade nos idosos, que a gente sabe que uma questão de uma pessoa idosa que esteja se sentindo mal naquele dia, realmente a orientação é que ela fique em casa, né? Doutora, ainda nós temos assim, a questão de sujeito vai votar com o nome do seu candidato, sim, o número do seu candidato, ou de repente cheio daqueles adesivos e tal. Isso
É possível? Não? Sim, essa é uma dúvida também bem comum. A lei eleitoral, ela fala na seguinte expressão, que o eleitor, ele pode, no dia das eleições, exercer a sua manifestação silenciosa e individual. Não pode fazer um comício. Não pode sair gritando na rua. Sim. Mas assim, ele pode sim colocar os adesivos, os botões, uma camiseta, não tem problema, né? Essa é uma manifestação silenciosa permitida. Ele não pode gritar na rua, ele não pode distribuir santinho. Um santinho que ele alcance para alguém caracteriza um crime de boca de urna, né? Então, isso não pode ser feito no dia das eleições. Mas ele se trajar com né, os adesivos, enfim, camiseta, é ok. Sim, sim. Sem dúvida nós estamos diante de um evento, como tem sido até agora, totalmente imprevisível, né? A gente não sabe exatamente até quando vai, como é que vai ser isso aí. Enfim, nós vamos fazer o nosso último intervalo do programa de hoje, procurando passar o maior número de informações através da doutora Lilian Paula Frassmann, que é juíza eleitoral da 20ª Zona Eleitoral aqui na região do Alto Uruguai, e já voltamos. Seja lá o que você quer vender ou comprar, Conecta aí. Sicredi Conecta é uma vitrine virtual exclusiva para os associados do Sicredi. O aplicativo é fácil de usar e não tem taxa para comprar ou vender. Aqui você encontra serviços e produtos novos e usados. Para quem vende, é uma oportunidade para novos negócios. E quem compra, coopera com a economia local. Baixe o Sicredi Conecta e comece a usar hoje mesmo. Para comprar, vender e cooperar. Conecta aí. Planejamos 2020 com muito empenho e expectativa. Tivemos uma grande virada, mas foi preciso ressignificar. Decidimos nos unir ainda mais e agir de forma sinérgica no enfrentamento à pandemia. Aceleramos novos projetos com o desafio de fazer tudo para que, longe ou perto, você continue cuidando da sua saúde, da sua empresa e das pessoas que trabalham nela. Estamos ainda mais presentes na vida de quem cuidamos. Por isso, fazer 49 anos significa tanto para nós. Afinal, este foi o ano em que a gente se reinventou. Unimed Erechim, 49 anos. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Muito bem, estamos de volta, então, em nome de Unimed Erechim, da Sicredi, aqui com a doutora Lilian Paula Frassmann, que é a titular da 20ª Zona Eleitoral, aí, trabalhando um monte aí para que tudo corra bem, cada um faça a sua parte, se não puder ajudar, ao menos não complica, né? No sentido assim da boa vontade, eu estou falando, não estou... Quem sou eu para dizer não? Mas, enfim... Vamos voltar um pouquinho mais, documentação, a questão da foto e não foto. Pois é, esse ano, assim, mais do que nos anos anteriores, né, a gente não tem a biometria. A biometria era um método seguro, né, do eleitor votar, e não precisava nem do documento com foto, né, porque ele estava identificado ali biometricamente. Esse ano, como a gente não vai utilizar a biometria, as pessoas precisam lembrar que é obrigatório e indispensável comparecer à sessão eleitoral com um documento com foto. Ah, então só o título eleitoral pode? Não, não pode, porque o título eleitoral, por si só, o título físico, aquele de papel, ele não tem a foto do eleitor. O eleitor até pode ir sem o título, se ele sabe a sua sessão. O título não é indispensável, mas o documento com foto é. E o que é o documento com foto? É a identidade, a carteira de trabalho, a carteira de motorista, é o passaporte, certificado de reservista, a carteira profissional que tem a foto. E também, para quem já fez a biometria e baixou o e-título no celular, pode ir só com o celular e com o e-título. Apresenta o e-título que tem a foto ali, não tem problema, né?
Então, a pessoa precisa, de fato, ter um documento com foto, seja digital, seja físico, mas que tenha a sua foto para que o mesário possa fazer a identificação. Não adianta chegar no mesário e dizer, mas me conhece, sou teu vizinho, né? No interior acontece bastante isso. O mesário, ele foi orientado por mim, que eu, por minha vez, né, sigo a legislação eleitoral, no sentido de que o mesário não vai aceitar esse tipo de situação. Ele vai dizer, olha, vai ter que voltar para casa, às vezes é longe, para pegar o documento com foto e retornar à sessão. Então, o documento com foto é obrigatório. Sem dúvida nenhuma. Nós sempre tivemos muitas sessões, ou algumas, ali no Instituto Anglicano Barão do Rio Branco, que agora me parece que não terá mais. Para onde é que foram essas Justamente, o Instituto ali, Barão do Rio Branco, além dele ter várias sessões eleitorais, ele também era o local onde os presidentes de mesa, os mesários, entregavam os resultados, né, à mídia, enfim, das urnas no dia das eleições. E esse ano, em razão, enfim, do fechamento ali da instituição, nós tivemos que retirar aquelas sessões do Instituto Barão do Rio Branco e também o local de entrega alterou, né, para os mesários. Então, a gente distribuiu aquelas sessões que estavam no Barão do Rio Branco para a Escola Marista, para o São José e para o José Bonifácio, para os três. Então, até vou tomar a liberdade de falar aqui quais são. Na Escola Marista ficaram as sessões 7, 8, 28 e 60. No São José, as sessões 61, 90, 110 e 115. E no José Bonifácio, as sessões 119, 130 e 162. E a entrega dos resultados pelos mesários, que já foram orientados, né, vai ocorrer esse ano aqui no ginásio do Medianeira, tanto da 20ª Zona Eleitoral como da 148. A gente sempre tem que deixar aqui próximo, né, próximo do cartório eleitoral, e a gente procurou distribuir as sessões eleitorais nos colégios aqui próximos. A gente sabe que é uma alteração, mas a gente tentou reduzir assim o prejuízo, né, para os eleitores. A eleição vai até às 7 da Vai noite. até às 5 horas. Até às 5? Até às 17 horas. Abre às 7. Abre às 7 até às 5. E lá na porta na grade lá do Rio Branco, a gente vai deixar também um cartaz com as sessões, as pessoas que eventualmente cheguem lá, sim. sejam surpreendidas, a gente vai orientar onde é que estão as suas sessões eleitorais. Então, a entrega dos resultados, o pessoal da imprensa ou dos partidos, mesmo. enfim, vai ser lá no ginásio do Medianeira. Isso, essa é uma informação bem nova, né, que a gente ficou até o último momento para definir qual seria o local com mais espaço e mais próximo do cartório eleitoral possível, né. E até um local bem central, assim. Sim, né? Exatamente, bem central. A gente já organizou a questão com a Guarda Municipal, também com a Brigada Militar, para a questão de segurança e o trânsito também, né. Bastante espaçoso, enfim. Isso, exatamente. Né? Um bom local, sem dúvida nenhuma. Justificativa do voto. Pois é, a justificativa para aquelas pessoas tem uma novidade. Aquelas pessoas que estejam fora do seu domicílio eleitoral, né, no dia das eleições. O que é fora do domicílio eleitoral? Eu voto em Erechim e eu estou em Chapecó, né, e não vou poder vir para Erechim no dia das eleições. Como é que eu faço? Pode se dirigir a qualquer sessão eleitoral lá, estou lá em Chapecó, vou entrar em qualquer sessão eleitoral com os meus documentos e vou fazer a justificativa. Mas esse ano a orientação é que, em razão do Covid, para evitar a ida de pessoas aos locais, se disponibilizou uma ferramenta. Aquelas pessoas que já fizeram a biometria, a gente sabe que a maior parte das pessoas já tem a biometria, elas têm a possibilidade de baixar o aplicativo do e-título, e no aplicativo do e-título tem um campo lá que é de justificativa. A pessoa vai poder, na sua casa, entrar no aplicativo do e-título, justificativa, e tem um dispositivo de GPS nesse aplicativo que vai mostrar que a pessoa está em Chapecó, não está em Erechim. E ela vai poder preencher os dados e justificar, então, a sua ausência na sua sessão eleitoral no dia das eleições. Isso é muito recomendável para aquelas pessoas que estão em viagem, né? Tô viajando, tive que ir para São Paulo,
nessa data, não vou poder votar. Não deixem para depois, né? Façam, é simples, é só baixar o aplicativo do e-título no celular e preencham a justificativa, né? É muito mais simples do que a pessoa ter que se deslocar até uma sessão eleitoral, enfim, sempre há o risco de contaminação. Podendo ficar em casa, façam do aplicativo. Mas isso não exime ela de arcar com uma multa? Não, ela não é multada. Não? Não. Quem está fora do seu domicílio eleitoral e justifica no dia das eleições a ausência, né? Claro, eu não posso estar aqui em Erechim e não ir na minha sessão, aí eu não tenho como justificar, né? Mas se eu estou fora do meu domicílio eleitoral, eu faço isso no dia, eu não tenho multa, não tenho nada. Sim. Eu estou fora do meu domicílio eleitoral. Ela pode fazer de duas formas, então, pelo aplicativo, baixando no celular, do e-título, ou então ela tem que ir numa sessão eleitoral da cidade onde ela está e lá ela preenche, daí o mesário vai preencher para ela vai justificar. Bom, a questão da cola, é possível, digamos, nós temos pessoas e pessoas, né? Nem todo mundo consegue guardar o nome, enfim, o número, né? É possível ela levar uma colinha para ela? Eu acho que o que não deve é ficar mostrando para todo mundo. Não só é possível, como a gente tem recomendado que as pessoas levem a cola e não confiem apenas na sua memória, porque às vezes fica nervoso na hora ali, na frente da urna, dá um nervoso e dá um branco. Eu sempre levo cola, particularmente eu não sou muito boa de guardar números. Eu guardo nomes, tudo, mas números não. Então, levem a cola, coloquem no seu bolso, né, a colinha anotado, o número do seu candidato a prefeito e o número de candidato a vereador. Claro que na sessão eleitoral a gente tem a listinha dentro da sessão eleitoral colada na parede com os números. Mas o recomendável é que a pessoa leve, isso diminui o tempo e especialmente essa recomendação para aquelas pessoas que são analfabetas. Nós temos analfabetos que votam e esses analfabetos, eles precisam copiar, né? Sem dúvida os números, eles precisam levar de casa essa cola com os números escritos. Tá. A questão da diplomação dos eleitos costuma sempre reunir um razoável número de pessoas. Nós, novamente, lembrando que estamos num período de excepcional. Como é que vai funcionar isso? A gente ainda assim não tem tudo definido, né? Nós, passadas as eleições, vamos sentar e tentar organizar isso. Mas com certeza me parece que esse ano não tem como lotar um ginásio com os familiares de todos os candidatos, os amigos. Me parece que isso não vai ser possível por causa das normas sanitárias, né? Então, a diplomação possivelmente vai ocorrer no dia 18 de dezembro, que é o último dia que pode ocorrer a diplomação de candidatos. Possivelmente será no dia 18 de dezembro, que é uma sexta-feira, e a gente tem pensado, então, em fazer essa diplomação apenas com a presença dos candidatos, os juízes eleitorais, enfim, né, que precisam estar presentes para diplomar os candidatos, mas com uma transmissão ao vivo, então, vamos ver por qual canal, para que os familiares, a população possa assistir das suas casas, né? Essa é uma alternativa que a gente vem pensando. Hoje todo mundo está com celular, com internet e tal, e eu já recebi várias pesquisas para votar, digamos, enquetes, não sei. Isso é permitido ou como é que funciona? As pesquisas, elas têm que seguir algumas regras, né? Os partidos têm ciência disso. E eu posso responder, claro, mas se vai ter validade ou não, daí já é outra coisa, né, junto à Justiça Eleitoral. Até agora, na 20ª Zona Eleitoral, eu não recebi nenhuma representação por irregularidade de pesquisa eleitoral. Eu sei de outras zonas eleitorais que têm recebido muitos problemas, Passo Fundo tem tido problemas com pesquisas irregulares, aqui ainda não recebi nenhum tipo de representação. Dá para se dizer que sobre esse aspecto está tranquilo, então. Sim. O que a senhora gostaria de ressaltar mais? Aí nós temos 2 minutos ainda. Acho que a gente, coisa que eu não lhe perguntei. Eu acho assim que para a gente destacar, assim, que eu gostaria de destacar, é a questão das fake news. Assim, eu acho que as pessoas precisam realmente ter um cuidado muito especial no que elas leem e o que elas transmitem, né? Esse ano, inclusive, a gente tem uma disposição expressa de crime de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral, que tem uma pena de até 8 anos de prisão para quem
produz esse tipo de notícia falsa e até mesmo para quem transmite essas notícias falsas, também pode vir a ser punido. Não precisa ser via imprensa, pode ser via WhatsApp, rede social. Né? Exatamente. Então, assim, as pessoas precisam de fato ter cuidados. O Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral tem tomado muitos cuidados no sentido de desvendar o que é falso, o que não é. Então, as pessoas quiserem entrar na página do Tribunal Regional Eleitoral na internet, lá tem as principais notícias, digamos que falsas, circulando, onde se esclarece, isso não é verdadeiro, isso é verdadeiro. A pessoa quer tirar uma dúvida, né? Mas a orientação é assim, cuidado com o que se transmite. Né? A gente recebe uma notícia ali, não saiam transmitindo porque achou legal, porque se identifica com aquele posicionamento. Tenham cuidado, porque daqui a pouco a pessoa vai ser responsabilizada aí por uma transmissão de notícia falsa. Então, acho que essa é a orientação. Cuidado com o que leiam, com o que leem por aí e com o que transmitem, né? Doutora Lilian Paula Fransman, olha, muito obrigado pela entrevista, passando informações esclarecedoras. E eu quero lhe dizer que a TV Erechim tem um jornal que também vai ao ar diariamente, que tem o seu espaço aberto, quem sabe mais proximamente, para dirimir algumas dúvidas de última hora. Com certeza, agradeço. O tempo passou rápido, né? Parece que é bastante tempo, mas aqui a gente conversando passa muito rápido. Eu agradeço esse espaço. A TV Erechim sempre me cede um espaço para essas informações, que eu acho que é interesse de todo mundo, né? Muito obrigada. Sem dúvida. A todos aí de casa também, façam um bom proveito das informações aqui repassadas. Uma boa noite e até a próxima. Você tem um plano para os próximos 365 dias? A Unimed tem. Planos que cooperam com a saúde da sua empresa e com a economia local. Cuidado completo para você e seus funcionários. Soluções que combinam com o seu negócio. Conecte-se com a gente e transforme sua empresa em um grande negócio. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Qual o tamanho dos seus sonhos? Eles precisam de um espaço maior para que possam crescer ainda mais? Ou, quem sabe, eles precisam de um novo ambiente para se desenvolver? Já sei, chegou a tão esperada hora de dividir esse sonho com alguém. Ou então, seus sonhos precisam de um cantinho confortável para recarregar as energias. Para todas essas opções, a Sicredi Unestados é a parceira certa para realizar. Através do nosso crédito imobiliário, queremos ver os seus sonhos ganhando forma de lar.